Eu vim falar hoje sobre drogas e cérebro, como algumas substâncias manipulam o sistema nervoso e geram dependência. E aí, para começar a trabalhar com vocês esse assunto um pouco, antes de começar a trabalhar, vocês podem fazer perguntas, podem parar, podem interromper, não tem problemas. Se for uma pergunta muito complexa, a gente deixa para o final para discutir melhor. Se for ser respondida no decorrer da palestra, a gente deixa para depois também, mas qualquer coisa pode levantar a mão e perguntar, que não tem problema nenhum. E já que a gente vai falar de drogas e cérebro, a primeira pergunta que a gente se faz é: o que é uma droga? Então, alguém falou tudo que mexe com o sistema nervoso. Você falou algo que faz mal. Algo sintético que vai influenciar a fisiologia do corpo. Algo que muda o funcionamento do corpo. Várias definições, algumas não tão precisas do que outras, mas o caminho é esse mesmo. Aí eu trouxe uma definição aqui para vocês de o que é droga. Droga, então, seria qualquer substância natural ou sintética, então não necessariamente tem que ser sintética. Substâncias naturais também são entendidas como drogas, que, ao ser introduzida no organismo, vai gerar alterações no seu funcionamento. Beleza? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas drogas. Paracetamol, losartana. Essas drogas que eu estou citando ali são as drogas mais vendidas hoje no mercado. Neossoro, Torcilax, Salompa, Simvastatina, Atenolol, Dorflex. Essas são as drogas mais vendidas hoje nas drogarias do Brasil. E aí, dentre todas as drogas, os analgésicos são as drogas mais consumidas de modo geral ao redor do mundo. As drogas mais consumidas hoje são os analgésicos, ou seja, os medicamentos que vão diminuir a sensação de dor. Beleza. Aí, além disso, a gente tem uma outra definição aqui, que seria uma droga psicoativa, que aí vai estar relacionada com o que a nossa colega ali falou de afetar o sistema nervoso. A droga psicoativa ou psicotrópica, então, é uma substância que age principalmente no sistema nervoso central, alterando a função cerebral, e essa alteração da função cerebral vai mudar a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. E aqui, falando um pouco de algumas dessas drogas psicotrópicas ou psicoativas, a gente pode citar o álcool, a nicotina, a cafeína. Sim, a cafeína é uma droga e é uma droga psicotrópica. Cocaína, opioides, canabinoides, alucinógenos e anfetaminas. As principais drogas psicoativas que a gente tem descritas aí. E aí o seu uso vai se dar por motivos recreativos, médicos, religiosos e científicos. Então, qual que é a diferença que a gente vê entre as drogas de modo geral e as drogas psicoativas? As drogas de modo geral, elas geralmente vêm para tratar alguma patologia, tratar doença, curar alguma dor que a gente está sentindo. As drogas psicoativas, os motivos de uso são diferentes. O principal deles é o recreativo. Tem para fim religioso. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de ayahuasca, que vai gerar alucinação. É uma droga psicoativa que vai ser usada por um motivo religioso. Científico, na pesquisa científica, a gente usa drogas para induzir um estado, por exemplo, similar à esquizofrenia em animais e fazer testes comportamentais neles. E sempre o uso médico. Por exemplo, a morfina, que é um dos analgésicos mais potentes, além de ser um analgésico, é uma droga psicotrópica também. E aí as drogas, a gente pode dividi-las sob um critério de legalidade. Que critério seria esse, então? A gente vai ter drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Drogas lícitas, a gente vai definir aqui como aquelas que a produção e comercialização são livres e permitidas por lei. Então, exemplos são a nicotina, benzodiazepínicos, álcool e várias outras. E há também, além desse componente de produção e comercialização e permissão por lei, você tem um componente de aceitação social do uso. Por exemplo, o álcool, a gente sabe que é uma droga que prejudica o corpo.
A nicotina também. Cigarro é uma das drogas que mais faz mal e que tem mais potencial de gerar dependência. Mas ela é aceita socialmente, diferentemente de se fumar maconha. Não é aceito socialmente, mas fumar um cigarro é. E as drogas ilícitas, no caso, são aquelas cuja produção e comercialização não são livres e não são permitidas por lei. Então, a gente tem exemplos como a cocaína, maconha, crack e outras. E, como eu acabei de falar, o consumo dessas drogas não vai ter aceitação social. Como que as drogas vão atuar no nosso corpo, então? O que vocês sugerem? A droga vai entrar no sistema circulatório, e aí? Tá, é uma boa hipótese. Alguém tem alguma ideia diferente? Seria o metabolismo de primeira passagem. Então, algumas drogas, quando você ingere, se for por via oral, por exemplo, elas têm que passar pelo fígado para ficarem ativas. Tem outras que não. Depende da substância. Aí você falou a respeito que ela tem que passar pelo sangue. Sim, ela tem que passar pelo sangue. Então, o sangue vai distribuir essa droga ao longo do corpo. Aí ela vai ter ação no cérebro. Se a gente está falando de droga psicoativa, psicotrópica, sim, ela tem que ter ação no cérebro. Agora, se eu estou falando de analgésico, que vai tratar a minha dor no dedão do pé, ela não precisa ter ação nenhuma no cérebro. Então, é bom a gente diferenciar um pouquinho isso. Então, toda droga, falando agora dessa atuação das drogas no corpo, toda droga ela vai ter um alvo molecular específico. Ou seja, uma droga vai sempre atuar em um receptor que tem afinidade por ela. Sempre. Toda droga que é ingerida e gera um efeito, ela tem dentro do nosso corpo um receptor específico para ela. Então, aqui, eu trouxe essa imagem para ilustrar para vocês. A gente tem aqui 3 tipos de drogas diferentes. A bolinha rosa, o triângulozinho laranja ou amarelo e o losango roxo. O que a gente percebe ali? Cada uma dessas 3 drogas tem receptores específicos para elas. Então, a droga que é um triângulo amarelo, ela vai se ligar nesse receptor, que é um receptor específico para ela. Aqui, o losango vai se ligar nesse, porque esse é o receptor que tem especificidade para que ela se ligue. Da mesma forma, a bolinha amarela. E aqui vocês podem perceber que, nesse esquema, esses receptores estão aonde? Na membrana plasmática. Então, geralmente, esses receptores eles estão nas células, na membrana celular das células, e ao se ligarem, ao acontecer a ligação da droga ao receptor, acontece uma sinalização que passa para dentro da célula. Então, geralmente, o que acontece? A droga ela nem entra dentro das nossas células. Ela tem um receptor na membrana, e esse receptor na membrana que vai sinalizar para a célula a alteração que essa droga vai gerar. Tranquilo? E o mecanismo de ação da droga, seja ela qual for, ela vai se referir à interação bioquímica específica da qual a droga produz um efeito farmacológico. Então, o efeito farmacológico é exatamente isso, o efeito que a droga produz ao estar dentro do nosso corpo. E o alvo molecular da droga, geralmente, é um receptor, como nesse caso aqui, ou ainda pode ser enzima. A droga pode alterar o funcionamento de uma enzima. Vocês sabem o que é enzima, né? Que vai facilitar o acontecimento de uma reação química. Então, uma droga pode tanto facilitar a ação da enzima, quanto diminuir a ação da enzima. E aí vai ter um efeito fisiológico. E as drogas agem no nosso corpo de maneira dose-dependente. O que isso quer dizer? Quanto maior a dose, maior a resposta. Então, aqui a gente tem um diagrama da relação dose-resposta. Aqui, a barra vertical, ela está mostrando a resposta que é gerada
por uma determinada dose, que é essa barra aqui que está na horizontal. Então, o eixo Y e o eixo X. O que a gente observa aqui? Isso se aplica a todas as drogas. Quando você tem uma dose muito baixa, o efeito, ou seja, a resposta, também é muito baixo. Agora, conforme você vai aumentando a dose que você ingere, ou que você aplica dessa droga, o efeito vai aumentando. Então, quanto maior a dose, maior a resposta. E sempre, você vai ter uma resposta máxima. O que vai determinar essa resposta máxima? É a quantidade de receptores que a gente tem. Então, se a gente consumir uma droga que ocupar todos os receptores que a gente tem no nosso corpo para aquela droga, a gente chega numa resposta máxima. E no cérebro? Vamos pensar agora a respeito do cérebro. A gente falou esse diagrama, isso tudo está valendo para as drogas em geral. Mas o que aconteceria com as drogas que agem no cérebro? O que impediria uma droga de agir no cérebro? Não tem como chegar lá. Ótima resposta. E aí, todas as drogas que chegam, elas vão poder agir no cérebro? Tem droga que vai poder chegar lá. Não vai ser impedida de chegar. Mas se ela chegar, ela vai poder agir sempre? Depende do quê? Não ouvi. Quem está falando? Quem respondeu ali? Precisa ter um receptor. Então, é aquilo que eu falei lá no começo da palestra. Toda droga tem um receptor específico. Ela pode entrar no nosso sistema nervoso central, mas se ela não tiver um receptor para ela, não vai acontecer nada. E ainda uma outra pergunta. Em que local as drogas poderiam agir? Baseado no conhecimento que vocês têm de funcionamento do sistema nervoso, onde que vocês acham que a droga poderia agir? Pensando aqui dentro do cérebro, lá no cérebro, o que tem lá dentro, o que acontece lá e onde a droga poderia agir? Falaram em neurônio, falaram em sinapse. É por aí o caminho mesmo. A gente vai ver que as drogas elas vão alterar o funcionamento do sistema nervoso e como que elas vão alterar isso. Então, o que impediria uma droga de chegar no cérebro? Que foi a resposta do nosso colega aqui. O que impediria essa droga de entrar no cérebro? É a barreira hematoencefálica. Vocês já ouviram falar da barreira hematoencefálica? Então, a barreira hematoencefálica, eu trouxe uma imagem para ilustrar aqui. Ela é uma barreira que vai recobrir os vasos sanguíneos que irrigam o nosso cérebro. E qual que é a importância dessa barreira? O nosso cérebro é uma região do nosso corpo que é muito sensível a várias substâncias. Não é como, por exemplo, uma célula muscular. O neurônio ele tem que ter um ambiente químico extremamente controlado. Então, essa barreira hematoencefálica, por exemplo, ela vai impedir a passagem de grandes moléculas, que é o caso aqui da bolinha verde. Já pequenas moléculas, elas vão passar pela barreira. Mas, ainda assim, mesmo que seja uma pequena molécula, para ela passar, ela tem que ter características químicas que permitam essa passagem. Que características químicas vocês chutariam seriam essas? Pensando que a barreira hematoencefálica é feita de células. Tem que ter uma polaridade parecida com a da barreira. Como a barreira é feita de células, as células que compõem a barreira hematoencefálica têm membrana plasmática. Membrana plasmática é o quê? Gordura. Então, as moléculas que passam têm que ter afinidade com gordura. Falando bem a grosso modo, assim, tem que ter afinidade com gordura. Então, a barreira hematoencefálica seria essa barreira física que impediria a entrada das drogas no sistema nervoso central. A outra coisa que a gente discutiu rapidamente aqui é que as drogas agem em receptores específicos. Então, retomando isso, inclusive no sistema nervoso central, as drogas têm receptores específicos para ela. E os receptores, geralmente, são receptores de neurônios, e aí vão agir nas sinapses. Então, aqui a gente tem um esquema básico de uma sinapse. Então, você tem um neurônio aqui, que é o neurônio que está transmitindo essa mensagem, e um neurônio que está recebendo. Esse neurônio aqui a gente chama de neurônio pré-sináptico, ou seja, que está enviando a mensagem. E esse aqui a gente chama de neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que está recebendo a mensagem.
Essa mensagem é passada como? Através da sinapse. Então, a sinapse é o quê? É a liberação de neurotransmissores que vão agir em receptores deste neurônio aqui e vai gerar uma série de eventos nesse neurônio que vão corresponder à mensagem que ele está recebendo. E essa mensagem vai alterar o funcionamento dessa célula. As drogas elas vão agir majoritariamente aqui, nessa região do nosso encéfalo, que são as sinapses, e vão alterar o funcionamento dessas sinapses. Então, aqui é um esqueminha de uma sinapse. Um potencial de ação chega no neurônio pré-sináptico e induz a liberação de vesículas. O que tem dentro dessas vesículas? Neurotransmissores. Esses neurotransmissores estão aqui na fenda sináptica, que é esse espaço vazio entre os dois neurônios, e aí eles vão agir em receptores específicos para esses neurotransmissores. A ativação desses receptores específicos para os neurotransmissores induz a passagem da mensagem para o neurônio pós-sináptico. Pois não. As bolinhas vermelhas, então, são os neurotransmissores que estão... Quem perguntou? Eu não vi. São os neurotransmissores que estão dentro desse neurônio aqui, que é o pré-sináptico. Então, esses neurotransmissores eles são liberados sob demanda. Quando o neurônio fica branquinho aqui, ó, é o potencial de ação chegando, induzindo a liberação de neurotransmissores. Você ia fazer uma pergunta? Mas isso aí acontece em questão de milésimos. Milésimos de segundos. Então, para um potencial de ação, por exemplo, ele gasta 1 milissegundo para ser transmitido em um neurônio. Então, é um evento extremamente rápido. Mas aí a gente tem que pensar também nas dimensões disso. Isso aqui é uma partezinha do neurônio, é uma estrutura muito pequena. Então, esse neurotransmissor, né, as bolinhas vermelhas, que são os neurotransmissores, são liberados e passam essa mensagem para o neurônio pós-sináptico. Então, pensando que as drogas agem em receptores específicos, a grande maioria delas vai agir aqui, ó, nos receptores dos neurônios. E aí, muitas das drogas, por exemplo, elas vão mimetizar a ação do neurotransmissor. Então, por exemplo, mesmo que não haja o neurotransmissor liberado ali naquele momento, a droga vai agir como se fosse um neurotransmissor e vai induzir a alteração que, em tese, não deveria ocorrer. E aí você vai ter, por exemplo, alteração nos estados de consciência, alteração no humor. Tranquilo até então? Agora que a gente entende como as drogas agem, a gente pode se questionar. Por que algumas delas causam dependência? Aqui tem uma dica, ó. Ações centrais, a via de recompensa. Vocês já ouviram falar da via de recompensa que a gente tem no nosso encéfalo? Já ouviram falar? Vocês sabem me falar qual que seria a importância biológica da via de recompensa? Não só isso, mas uma das importâncias da via de recompensa é a reprodução. Importância biológica, vamos entender que é a sobrevivência da espécie. Então, se essa via existe no nosso encéfalo, e assim como existe no nosso encéfalo, existe no encéfalo do roedor, do passarinho e de N outros animais, ela tem uma importância muito grande, porque a evolução manteve essa via ativa e funcionando ao longo do tempo. E o que a via de recompensa tem a ver com a dependência às drogas? Então, é isso que a gente estava discutindo aqui antes, a questão das drogas gerarem prazer. Então, o que é essencial para a sobrevivência de um indivíduo e de uma espécie? Reprodução. Mas para reproduzir precisa de quê? Ter energia. Sem energia a gente não reproduz. E precisa de uma série de outras coisas. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, se alimentar, o comportamento de se alimentar gera uma ação da via de recompensa. A via de recompensa está ativa quando a gente se alimenta, quando a gente dorme, quando a gente bebe água e quando a gente está amando também. E o que seria... isso aqui continua nessa discussão, né? Os comportamentos que discutimos como essenciais devem, de alguma forma, ser motivados ou até mesmo recompensados. Então, esses comportamentos aqui, comer, dormir, beber água e estar amando, eles são recompensados. Como que se dá essa recompensa? Através da ativação da via de recompensa. E essa ativação vai motivar a gente a repetir esses comportamentos. Isso está muito atrelado também, por exemplo, quando a gente recebe um elogio em público,
a gente tem ativação da via de recompensa. E aí isso vai te motivar a repetir aquele comportamento. É o que a gente chama de reforço positivo. É isso, né, Carol? Carol é psicóloga, ela sabe melhor do que eu. Um comportamento que é reforçado, então, ele tende a ser repetido. E existe no nosso encéfalo um circuito importante para a manutenção desses comportamentos motivados, que é a via, agora eu estou dando nome para a via de recompensa, via mesocorticolímbica. Vocês vão entender melhor isso. O nome é complicado, mas espera lá. Professor, quando fala sistema límbico, basicamente esse é o nome, só que mais chique. Não, então, sistema límbico é um sistema que a gente tem no encéfalo que está atrelado às emoções de modo geral. Essa via, a via mesocorticolímbica, meso é porque ela sai do mesencéfalo, é uma estrutura basal. E essa saída vai até a região límbica. Então, você tem uma inervação, você tem um neurônio lá, que sai do mesencéfalo e vai até a região límbica. E, além de ir até a região límbica, ela vai até o córtex. Então, por isso é meso, de mesencéfalo, corticolímbica. Mesencéfalo, córtex e área límbica. E a área límbica está relacionada com as emoções. Até então está tranquilo? Então vamos ver que via é essa. Essa via ela tem algumas estruturas que são importantes. A primeira dela é a área tegmentar ventral. O que é essa área tegmentar ventral? É uma região, então, no mesencéfalo, como eu falei, que é rica em neurônios dopaminérgicos. Aqui eu acho que vocês já ouviram falar de dopamina bastante. Onde mais que a dopamina participa? Controle do quê? Dos movimentos, não é? A dopamina tem um papel importantíssimo em controle de movimento. Além disso, essa área tegmentar ventral, ela também é rica em neurônios dopaminérgicos. A outra área que vocês devem ter ouvido falar, rica em neurônios dopaminérgicos, deve ter sido a substância negra, que é a área que controla os movimentos. Essa área aqui também tem neurônios dopaminérgicos, mas não está relacionada com o controle de movimento. Então, essa área é rica em neurônios dopaminérgicos e é o local que se inicia a via. Essa via mesocorticolímbica se inicia aqui, na área tegmentar ventral. A outra estrutura, não sei se vocês já ouviram falar, é o núcleo accumbens. O que é o núcleo accumbens? É uma região límbica, ou seja, que está relacionada com o processamento das emoções, que recebe projeções dessa região da área tegmentar ventral. E a dopamina que é liberada nessa área vai ativá-la, ou seja, a dopamina no núcleo accumbens vai gerar uma ativação dessa área, o que vai gerar uma sensação de prazer. Ou seja, o que eu estou falando aqui até agora? Quando eu como um chocolate, vai liberar dopamina no meu núcleo accumbens. Quando eu estou com um amigo, vai liberar dopamina no meu núcleo accumbens. E o que isso vai fazer? Vai gerar uma sensação de prazer, de bem-estar. Dentro da normalidade, até agora que a gente está discutindo aqui. Professor, Pois não. antidepressivo atua aí? Não, não necessariamente. Via de regra não, porque essas áreas aqui elas estão relacionadas com sensação de prazer. Um dos sintomas da depressão, por exemplo, é a perda da capacidade de sentir prazer. Mas aí não vai agir necessariamente aqui. Os antidepressivos eles vão agir ou em neurônios serotoninérgicos ou em neurônios noradrenérgicos, que vão regular uma série de vias. Inclusive essas. Essa via aqui, esses neurônios da área tegmentar ventral, eles recebem projeções de neurônios serotoninérgicos e vão ativar essa via. Está tudo relacionado, é uma grande rede. Mas, a priori, por exemplo, diretamente, os antidepressivos não vão agir nessa via. Não diretamente, mas indiretamente. E aí, a terceira parte dessa via mesocorticolímbica é o córtex frontal. O que é o córtex frontal? É uma região relacionada a funções cognitivas superiores. Funções cognitivas superiores são essas. Tomada de decisão. Então, que roupa que eu vou vestir hoje? Eu vou virar à esquerda ou à direita? Eu vou fazer isso ou não vou? Porque isso pode gerar uma consequência boa ou ruim para mim. Planejamento e sequenciamento de ações e, muito importante também, controle da impulsividade. Então, vamos construindo a ideia aí. Ó. A gente está falando que as drogas elas vão agir na via mesocorticolímbica. O que essa via está relacionada? Ela está relacionada com sensação de prazer,
tomada de decisão e controle da impulsividade. Tem bastante coisa a ver com droga, não tem? E aqui ó, é um esquema de um encéfalo humano, para vocês entenderem onde estão essas estruturas. Ó. A área tegmentar ventral está aqui, ó, uma região bem profunda do nosso cérebro, na região do mesencéfalo. Então, aqui está a área tegmentar ventral. Essa área envia projeções, ou seja, os neurônios vão fazer sinapse aqui no núcleo accumbens e também no córtex frontal. Então, vocês lembram lá quando eu falei da sinapse? O neurônio que está aqui, ele manda uma projeção para cá e vai alterar o funcionamento dessa estrutura aqui. Tranquilo? Então, por exemplo, outras atividades, além de comer, dormir, beber água, namorar, vão também ser capazes de gerar a sensação de recompensa. Por exemplo, áreas relacionadas à via de recompensa são ativadas quando a gente ouve música. E aí tem um trabalho que mostra isso. Ó. A pessoa está ouvindo música, e aí ela tem ativação aqui do núcleo accumbens, essa sigla aqui é núcleo accumbens, quando ela está ouvindo música. Ouvir música que você gosta gera prazer. Todas as sensações que a gente tem que geram prazer estão relacionadas com a atividade da via de recompensa do nosso cérebro. Outra atividade aqui, ó, antecipação de vitória em um jogo tem o mesmo efeito no cérebro que o consumo de drogas que produzem euforia. Então, por exemplo, é muito fácil, e vocês estão nessa fase de, por exemplo, jogar bastante joguinho no celular, ou PlayStation, ou qualquer coisa. Na minha época era Super Nintendo, sou velho. E aí você tem aquela compulsão por jogar. Você quer jogar o tempo todo. Você quer parar de estudar para jogar. Você deixa de comer para jogar. E por quê? Porque, olha só, o jogo, né, jogar, a atividade de jogar, tem o mesmo efeito no cérebro do que o consumo de uma droga. Então, aqui, ó, quando a pessoa está percebendo que a vitória, né, a antecipação da vitória vai acontecer, ela tem ativação daquelas mesmas áreas, núcleo accumbens, etc. Quando ela está perto de perder, ela não tem ativação dessas áreas. Não tem a recompensa. A recompensa é o quê? A vitória. Então, ela não tem ativação dessas áreas. Mas, então, a partir de quais evidências que essa via foi descoberta? Então, hoje eu estou falando da via mesocórtico-límbica, que ela existe, que ela foi descoberta. Mas a partir do que ela foi descoberta? Então, aqui tem um experimento clássico, que é o experimento da autoestimulação intracerebral. O nome é complexo, mas eu vou explicar direitinho. Então, você tem um ratinho aqui, e aí esse ratinho ele tem um eletrodo implantado na cabeça dele. O que esse eletrodo faz? Vai disparar uma corrente elétrica lá dentro do encéfalo. Quando você dispara uma corrente elétrica, ocorre o potencial de ação que vai induzir a sinapse. Então, você está ativando aquela região. Então, ele tem uma alavanquinha ali que, quando ele aperta, essa alavanquinha aqui, ó, quando ele aperta essa alavanca, ele toma um choquezinho na cabeça. Mas é um choque muito fraco, é imperceptível. Então, ele toma um choquezinho na cabeça. E aí, explicando melhor, né, essa alavanca ativa o estimulador e esse estimulador leva um eletrodo até a cabeça dele que dá esse choquezinho. E aí, o que eles fizeram? Eles foram pondo esse eletrodo em várias estruturas do cérebro. E aí, uma hora, eles puseram esse eletrodo aqui, na área tegmentar ventral. Essa representação esquemática aqui é o encéfalo de um rato. Por isso que é diferente do nosso. Então, puseram na área tegmentar ventral lá do ratinho. E aí, o que eles viram? Que o ratinho ficava pressionando, nesse esquema aqui, ele ficava pressionando a alavanca até morrer. Ele parava de comer, parava de beber água, parava de dormir, e ficava lá só pressionando a alavanca. E aí, eles foram ver o que estava acontecendo. Aí, eles colocaram uma cânula, é um canozinho, bem pequeno, dentro de uma... Foram colocando a cânula também. E aí, uma hora, eles colocaram no núcleo accumbens. E aí, o que eles viram aí? Nesse experimento, que essa cânula coleta o fluido que está ali no encéfalo. O que eles viram? Que tinha muita dopamina aqui no núcleo accumbens. E aí eles descobriram, então tem uma via. Eles sabiam que esses neurônios eram dopaminérgicos, então essa via está saindo da área tegmentar ventral e indo até o núcleo accumbens, induzindo a liberação de dopamina.
Essa liberação de dopamina aqui no núcleo accumbens está fazendo com que o animal perca o interesse em qualquer outra coisa e só queira pressionar a alavanca, porque ele está tendo a sensação de prazer. A pessoa joga compulsivamente, a mesma coisa do rato. O rato pressiona a alavanca compulsivamente. Mas aí o que as drogas de abuso vão ter a ver com a via de recompensa? E aí eu trouxe aqui, né? Drogas de abuso são substâncias, lícitas ou não, capazes de gerar um consumo abusivo devido aos seus efeitos prazerosos e à sua capacidade de gerar dependência química ou psicológica. Por que lícita ou não? Porque cafeína é uma droga de abuso. Eu, por exemplo, hoje eu não tomei café depois do almoço. Eu tomo café todo dia depois do almoço. Eu estou com a cabeça doendo. Isso é o quê? Abstinência à cafeína. Poderia ser abstinência ao álcool, ao cigarro, à maconha ou qualquer outra coisa. O mecanismo é o mesmo. Como eu tomo café todos os dias, a ausência do café traz efeitos ruins para mim. Então, o que as drogas de abuso têm a ver com a via de recompensa? A ação das drogas na via de recompensa, né? Praticamente todas as drogas de abuso têm ação direta ou indireta em neurônios da área tegmentar ventral. Então, lembrando lá, eu vou voltar os slides aqui rapidinho. Ó. Todas as drogas de abuso vão ter ação ou direta ou indireta na área tegmentar ventral. A ação direta vai ser o quê? Vai levar uma ativação dos neurônios dessa área. A ação indireta vai inibir a inibição da área. Ou seja, se você tira a inibição, você aumenta a ativação. Então, todas as drogas vão ter ação aqui nessa área. O aumento da dopamina, né, também está relacionado com o consumo de drogas. As alterações que as drogas geram na área tegmentar ventral vai levar a um grande aumento de dopamina no núcleo accumbens, o que leva a sensações de euforia, prazer e relaxamento. Quando eu como chocolate, eu não fico eufórico. Não, não fico. Porque a dopamina que está sendo liberada ali é uma dopamina que é liberada fisiologicamente. É o normal de ser liberado. Agora, quando eu cheiro cocaína, eu fico eufórico. Por quê? Porque a quantidade de dopamina que está lá é enorme. É muito além do que é o normal de ser liberado. Então, esse aumento de dopamina vai gerar euforia, prazer e relaxamento. E o aumento é muito maior do que o gerado por comportamentos naturais. E aí, o que vai acontecer? Você quer fazer uma pergunta? Tá. Vai ocorrer o descompensamento da via. O que é isso? O aumento exacerbado de atividade da via, após a interrupção do consumo, vai gerar síndrome de abstinência. O que é isso, então? Eu consumo uma droga, ela libera dopamina lá no meu núcleo accumbens e eu tenho euforia, prazer e relaxamento. Quando eu tiro a droga, que são os efeitos negativos que a gente estava discutindo, tirei a droga, vai ser instalada síndrome de abstinência. E aí, as drogas aumentam a liberação de dopamina. Como que isso ocorre? Vou voltar aqui e a gente continua depois. Pode falar. Mesmo a causa da síndrome de abstinência, mesmo que a pessoa use pela primeira vez? Sim. Mas aí a síndrome de abstinência é diferente. Por exemplo, eu tomo um porre de álcool, fui no churrasco ontem, tomei um porre de álcool e vim para cá da palestra. Aí eu vou estar com dor de cabeça, cansado, desanimado. Isso é síndrome de abstinência ao álcool. Mas é uma síndrome de abstinência ao consumo agudo, que vai ser diferente de uma síndrome de abstinência ao consumo crônico. São coisas... A síndrome de abstinência ela vai existir, mas o consumo agudo, ou seja, o consumo esporádico, vai gerar uma síndrome de abstinência diferente da abstinência do consumo crônico. Pois não. Uma pessoa que tem depressão, ela vai ter menos resposta à droga que uma pessoa que não tem? Boa pergunta. Deixa eu pensar. Não necessariamente, porque a depressão, aí tem duas psicólogas aqui que podem me ajudar com a resposta. A depressão ela está relacionada, por exemplo, que a gente estava falando aqui, à perda da capacidade de sentir prazer. Mas é a perda da capacidade de sentir prazer com ações cotidianas. Por exemplo, a pessoa não quer comer, ela não tem motivação para comer. Ela não tem motivação para encontrar com os amigos dela, porque ela perdeu essa capacidade. Agora, como as drogas agem, é diferente. As drogas elas vão manipular o sistema. Então, elas vão induzir a liberação de dopamina e a sensação de prazer. Então, ela vai ter essa capacidade, sim.
Na depressão, não. A pessoa perdeu a capacidade desses comportamentos que normalmente nos motivam. Alguém mais tinha levantado a mão? Não? Então tá. Ou seja, as drogas, então, em suma, até agora, o que a gente discutiu as drogas, eu estou falando longe do microfone, né? As drogas vão aumentar a liberação de dopamina. Como que isso ocorre? Olha só, isso aqui é um esquema, a resolução da imagem nem ficou tão boa assim, desculpem por isso. Como ocorre, por exemplo, a liberação de dopamina quando a gente se alimenta. Então, aqui é o reforçador, o brinde, o prêmio, é a comida. O que acontece? Eu ingeri a comida e aí vai ter uma liberação de dopamina desse neurônio aqui da área tegmentar ventral, que vai agir nos receptores do núcleo accumbens. E aí eu vou gerar a sensação de prazer que é normal eu ter depois que eu ingiro alimentos. Isso é uma representação esquemática, gente. Olha o que acontece, por exemplo, quando eu uso cocaína, que é o que eu estava falando, de uma liberação exacerbada do neurotransmissor da dopamina. Então, a sensação de euforia e prazer é muito maior do que a de comer chocolate. Muito maior. Porque eu tenho muito mais dopamina liberada ali. O fluxo da informação é unidirecional ou ele vai e volta? Então, boa pergunta. Como que é o fluxo de informação nos neurônios? Ele é unidirecional. A informação é unidirecional. Então, eu vou fazer um desenho aqui no quadro. Espera aí. Aqui eu tenho o neurônio pré e o neurônio pós-sináptico. Está dando para todo mundo ver? Então, o que acontece? Eu tenho uma informação que vem aqui, ó, que é o potencial de ação, que é aquela descarga elétrica, que é a despolarização da membrana do neurônio. Quando esse potencial de ação chega aqui, nessa região, que é o terminal, vou pôr a sigla, terminal pré-sináptico, vai induzir a liberação dessas vesículas que estão carregadas com neurotransmissores. E essas vesículas liberando os neurotransmissores, aqui na fenda, a vesícula se funde e o neurotransmissor é liberado. O neurotransmissor vai ter receptores para ele aqui. Assim como as drogas, os neurotransmissores têm receptores específicos. E a ligação desse neurotransmissor aqui vai induzir a ativação desse neurônio. Ativação ou inibição depende do caso. Agora, será que a via pode estar sempre ativa o tempo todo? Que é a sua pergunta, se o fluxo da informação é unidirecional. O fluxo da informação, sim, a informação é unidirecional. Só que esse neurotransmissor que é liberado aqui na fenda, ele vai agir nesse neurônio aqui também, no terminal pré-sináptico também, falando, chega de liberar essa informação. Tá bom. Já é o bastante. Só um minutinho. Já é o bastante dessa informação. Mas a informação está vindo daqui para cá sempre. Isso aqui que está acontecendo é uma inibição do neurônio para ele mesmo, que é o que a gente chama de autotransmissão. Não seria esse o termo correto. Mas aqui seria um autorreceptor. É um receptor de quem está enviando a informação para saber que a informação já foi, já chega. Só que aí, quando você joga droga aqui na jogada, a história é outra. Pois não. Vamos supor que você libera dopamina durante uma semana em pequenas quantidades. Sim. Seria a mesma coisa que você liberar uma única vez a mesma quantidade por uma vez em 7 dias, por exemplo? Então, aí o negócio é o seguinte. Essa via, eu deixei o pointer na onde? A área tegmentar ventral, por exemplo, ela está sempre ativada. Aí no começo ele falou, é uma resposta muito rápida. É milissegundos, Então, por exemplo, sem a presença da droga, vamos dar um exemplo bem genérico e arbitrário. Sem a presença da droga, aquele neurônio ele faz 100 sinapses por minuto, que é razoável. Quando eu jogo a droga ali no meio, ele vai fazer 1000. Então, o aumento da quantidade de dopamina não é de uma vez, é a frequência de disparos que aquele neurônio vai fazer. Então, você altera a frequência que a informação chega. A informação que chega é sempre a mesma, dopamina. Só que você aumenta a frequência com que ela chega. Exatamente, é o ritmo da informação que chega. Quem mais ia perguntar? Ninguém? Mais alguma dúvida? Então, retomando aqui, é o que a gente está discutindo. Isso aqui é porque liberou muita dopamina de uma vez só? Não. Então, foi boa a sua dúvida para deixar isso claro.
Você aumenta a frequência com que aquela informação chega. Então, se o neurônio fazia 10, 100 sinapses por minuto, ele passa a fazer 1000. Então, essa informação está aumentada ali. E, além disso, a cocaína ela age no transportador de dopamina. Porque quando ocorre uma sinapse aqui, o neurotransmissor ele tem que sair da fenda sináptica, ele não pode ficar ali. E aí tem uma série de fatores que vão regular a saída desse neurotransmissor. Um deles são proteínas que estão ali, ó, chamadas de transportadores de dopamina. Os neurotransmissores eles vão ter transportadores que vão remover eles da fenda sináptica. A cocaína, por exemplo, ela age também, né, nesses transportadores. Além de induzir a liberação de dopamina, inibe a recaptação dessa dopamina. Então, ela fica mais tempo disponível ali. Aqui mostrando, ó, neurônios da área tegmentar ventral e a riqueza de receptores. Ó, eles têm receptores para cocaína, que está aqui no transportador de dopamina, para etanol, que é o álcool, para THC, que é a substância psicoativa da maconha, para nicotina. E várias outras. Como eu falei, todas as drogas vão agir ali. E a abstinência, que a gente estava discutindo antes, é a retirada da droga, ou seja, a interrupção do consumo. Então, quando eu estou consumindo aquela droga e paro de consumir, eu entro num estado que é chamado de abstinência. E essa abstinência, a retirada da substância, vai gerar uma série de sintomas negativos que estão relacionados com o tipo de droga que está sendo consumida. E esses sintomas vão caracterizar a síndrome de abstinência. Que sintomas são esses? Ansiedade, depressão, compulsão, mal-estar, convulsões, mau humor, insônia, paranoia e alucinações. Esses sintomas vão variar de acordo com a droga. Tem droga que vai gerar efeitos mais intensos que outras. Mas, via de regra, esses são os efeitos negativos que ocorrem com a retirada da droga. E aí, vamos pensar agora um pouco. Eu tenho essa série de efeitos negativos aqui. Vamos falar do ciclo de reforço positivo. Como que acontece isso? Com o consumo esporádico, eu consumo a droga numa dose qualquer e eu vou ter um aumento da recompensa. É isso que está mostrando aqui. Aumento da recompensa. E aí, quando eu tenho a abstinência, eu não vou ter aqueles efeitos tão severos, porque o consumo é esporádico, que nem eu falei antes. Só que aí, com o tempo, o que vai vir? Vai vir aquela vontade de consumir a droga de novo. Mas não é uma coisa muito intensa, é só assim, uma vontadezinha, pequena. Que é o que está mostrando aqui. Ó. O consumo da substância gera sensação de prazer, devido às suas propriedades reforçadoras. A abstinência não gera efeitos expressivos, uma vez que o consumo é esporádico. E o consumo é restabelecido, pois há o desejo pelo prazer gerado pela substância. E aí, aqui eu estou falando de adaptação agora. O consumo crônico ele gera adaptações. Uma delas é o quê? A tolerância. Ou seja, eu ficar consumindo uma mesma droga sempre, o tempo todo, vai gerar adaptações no meu sistema nervoso. Eu ter muita dopamina no núcleo accumbens não é bom para mim. Então, o corpo vai se adaptar a essa condição. Como que ele vai se adaptar? Vai produzir menos dopamina, vai diminuir o número de receptores. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou consumir mais, porque eu não tenho mais o mesmo efeito que eu tinha antes, porque eu estou tolerante àquela droga. Como eu estou consumindo para ter prazer, e eu não estou alcançando esse prazer, eu aumento a dose. Eu aumentando a dose, eu consigo chegar mais perto da sensação de prazer que eu senti antes. Que, no caso, seria esse esquema aqui da tolerância. Na primeira exposição à droga, eu tenho um efeito maior com uma dose menor. Já com a exposição crônica, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter uma dose maior, que é o que está sendo mostrado aqui na horizontal, para ter um efeito igual, mas nunca mais vai ser igual ao efeito da primeira exposição. Isso é um dado importante também. A sensação de prazer que a droga gera no seu primeiro consumo nunca mais é alcançada. Porque a gente tem essa adaptação. Essa adaptação faz com que nunca mais você tenha a mesma sensação de prazer. Você pode chegar perto, mas a mesma não. E, além disso, você está aumentando a dose para conseguir chegar perto. Mas você chega perto, mas não chega lá. Então, você aumenta mais um pouquinho, chega mais perto e não chega lá. Aumenta de novo, chega perto e não chega lá. E aí, o que acontece? Aí você já está consumindo a droga cronicamente.
E aí, consumindo cronicamente, o consumo da substância vai gerar cada vez menos a sensação de prazer, porque a gente teve aquelas adaptações no sistema nervoso central, que é isso aqui, ó, tem menos recompensa. E aí, a abstinência ou diminuição do consumo vai gerar fortes efeitos negativos, que são aqueles lá que eu falei, ansiedade, depressão, compulsão, insônia, alucinações. Com a retirada da droga, eu vou ter fortes efeitos negativos gerados pela abstinência. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter ainda mais desejo de consumir aquela droga, mais do que eu tinha antes, quando eu buscava o prazer. Só que agora o meu desejo de consumir a droga é para tirar os efeitos negativos que são gerados devido à sua ausência. Ou seja, antes eu consumia a droga para ter prazer. Agora eu consumo a droga para tirar o incômodo que a ausência dela me causa. Consegue entender a diferença? E aí, só um dado a mais, que o contexto é altamente relevante para o consumo das drogas. Então, aqui é um experimento que é muito legal, bonito, e é um experimento clássico também, que é a preferência local condicionada. Então, o ratinho lá, o camundongo, ele está em um contexto A ou no contexto B. Vamos falar assim. No contexto A, ele recebe uma injeção com a droga. No contexto B, ele recebe uma injeção que não tem nada ali. É o que a gente chama de solução salina, soro fisiológico. E aí, o que vai acontecer? Ele vai associar, ó, nesse contexto, nessa sala redonda, com X janelas do lado, tem a droga. Na sala quadrada, não tem nada. Então, na sala redonda, no contexto A, ele tem sensação de prazer. No contexto B, ele não tem. Aí, o que vai acontecer? Qual vocês acham que ele vai escolher? É o contexto A. E aí tem como medir isso. Olha que interessante. Isso aqui é no primeiro dia de exposição. Vocês podem ver que o rato ele explora igualmente. Aqui no centro, é a região central. Aqui é a região que ele recebeu morfina. E aqui é a região que ele recebeu a solução salina. Isso aqui no primeiro dia da exposição. Quando você bota o animal de novo nessa mesma caixinha, nesse mesmo aparato, ele explora muito menos a região que ele não recebeu a droga e muito mais onde ele recebeu a droga. Quantificando isso aqui, olha o gráfico. Ó, ele quase não vai na região que ele recebeu salina. Ou seja, ele se condiciona ao contexto que ele usa a droga. Ah, então se eu uso a droga na saída da escola eu estou com os meus amigos e fumo meu cigarro. Toda vez que eu estiver na porta da escola, eu vou querer fumar um cigarro. Ou toda vez que eu for no shopping, eu vou querer comer um Burger King. É mais ou menos isso. Entenderam? Porque o contexto é altamente relevante e importante para a via de recompensa. E aí, pois não. Sim, porque você associou o fumo ao café. E as duas são drogas psicoativas ainda por cima. Então, isso explica sim. Porque você está associando estímulos. Se eu colocar a solução salina no lugar onde ele recebeu a droga, ele também vai sentir prazer? Não. O prazer está atrelado à substância que foi injetada. Então, o que aconteceu ali foi que ele associou que naquele local ele tem prazer. Ele não sabe que ele está recebendo morfina, é um rato. Ele não sabe que ele está recebendo a droga, mas ele associou que, estando lá, a chance dele ter a recompensa é maior do que estando no outro lugar. Entendeu? Quanto mais visitas ele fizer esse sistema de um lado tem menos, mais ele vai percebendo que esse lado tem mais do que esse, certo? Então, no experimento, ele recebe a droga uma vez. Aí tem vários esquemas que você pode fazer, dependendo do que você quer observar. Ali, por exemplo, ele recebeu uma vez no contexto A. Então, no outro dia, vamos pôr ele de novo lá. Vamos ver que lugar que ele vai preferir. Aí, por ter recebido, no dia anterior, a droga no contexto A, ele fica lá no contexto A esperando. Porque provavelmente ele associou aquele local com a sensação de prazer. No outro local, ele não teve sensação nenhuma, nem de prazer, nem de nada. Então, qual que é a maior probabilidade de eu ter aquele prazer de novo? Eu estando naquele contexto A. E aí, falando, então, dependência, né? A dependência ela pode ser física e é definida como estado adaptativo que se manifesta por intensos distúrbios quando a administração da droga é suspensa. Então, eu estou dependente
fisicamente daquela droga. Eu sou um dependente químico, ou seja, eu preciso daquela substância. Já a dependência psíquica, ela é definida como uma condição na qual a droga produz uma sensação de satisfação e uma busca que requer administração periódica ou contínua da droga para, como eu falei, evitar o desconforto e gerar prazer. Inicialmente, a droga vai gerar prazer, mas cronicamente ela vai ser usada para tirar o desconforto da ausência dela. E aí, fazendo um resuminho do que foi discutido aqui, né? Consumo da substância, seja ela qual for, vai gerar prazer. O consumo crônico vai levar a adaptações neurobiológicas, que são aquelas que estão relacionadas à tolerância. As adaptações vão levar ao desenvolvimento da tolerância. Estou sendo redundante aqui. E, com a tolerância, a gente vai ter diminuição dos efeitos. Ou seja, as drogas vão gerar os efeitos que elas causavam antes com menos intensidade. E aí, o que o usuário vai fazer? Vai aumentar a dose, em busca daquele mesmo efeito. E aí, esse aumento da dose, atrelado ao consumo crônico, e tudo que a gente já discutiu, vai levar a alterações no sistema de recompensa. E aí, isso aqui que é muito importante. Você tem uma mudança do gostar para o querer, do gostar para o precisar. Na ausência daquela substância, você tem uma série de consequências negativas. E isso, a gente fala que se estabeleceu a dependência química, através desse esqueminha aqui. Você disse que a droga, ela vai, graças à tolerância, ela vai abaixando o seu nível de capacidade, ou seja, vai perdendo o efeito. Diminuindo o efeito. Ele pode diminuir assim 0% o efeito, pode deixar de produzir qualquer coisa? Então, não sei te responder isso, mas eu acho que não. Um efeito você sempre vai ter. Só que como é um efeito de euforia e prazer, você vai querer que você tenha o mesmo efeito de quando você começou a usar. E aí vai gerar o comportamento compulsivo. Você vai buscar aquela substância compulsivamente na busca desse efeito. Agora, efeito zero, eu acho que não. Mas não tenho certeza. Obrigada, Rodrigo, novamente. Obrigado, gente.